A aula está sendo gravada A certo Luana. agora. Acabei de ver a Luana lá no solão. Eu tô no sol, gente. É muito bom. Delícia. Ó, o neném. Oh, que fofinho. A certeza que ela tá com o gato no colo para esquentar as pernas. Pessoal, vai lá no bate-papo enquanto os colegas estão entrando. Coloca o nome de vocês no bate-papo para mim, tá valendo como chamada. Deixa eu ver lá no WhatsApp se tem alguém com dificuldade de entrar. Acho que por enquanto não. Tá? Vai lá no bate-papo, me manda no chat, me manda o seu nome. Tô vendo que tem algumas pessoas que já começaram a mandar. E aí, se por acaso a sua internet cair, você sair e voltar e já tiver mandado o nome uma vez, não precisa mandar de novo, tá bom? Certinho? Pessoal, eu preciso continuar com vocês esse capítulo, né? Para a gente dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Meu computador tá meio louco, tá travando aí para vocês? Aqui Tá não. travando? Não? Na Para minha, mim, a minha não. imagem tá travando aqui. Ele tá pitando, acho que agora vai parar. Acho que é o fio que tá com mau contato do carregador. Bom, pessoal, a gente tá falando de Estados Unidos, né? Então, vou compartilhar com vocês os slides. Já havia mandado os slides lá no SAS Conecta e eu posto hoje de novo, porque eu acrescentei mais alguns, tá? Para a gente falar de Estados Unidos. Quem está chegando agora, vai lá no bate-papo e coloca o seu nome para mim, por favor. Tá? Tem gente que ainda não fez isso. Eu vou falando, lembrando vocês de novo ao longo da nossa aula, tá? E nós paramos nesse slide aqui, ó, né? Que os Estados Unidos, né? Eu mostrei para vocês na última aula, que o formato do território dos Estados Unidos que a gente conhece hoje foi muito diferente, né? Daquilo que existiu lá no começo da formação das 13 colônias, e que essas 13 colônias, elas começaram a lutar pela sua independência, né? Com a Inglaterra. E aí, houve uma vitória dessas colônias, houve a guerra de secessão, nessa disputa para ver quem é que controlava a política dos Estados Unidos, se eram representantes das colônias do norte, representantes das colônias do sul, e as do norte foram vitoriosas, né? E a partir dessa guerra de secessão, a gente viu que o território dos Estados Unidos começou a se expandir, né? Em alguns momentos, essa expansão se deu por meio de guerras, outras áreas foram cedidas, outras áreas foram compradas pelos Estados Unidos ou simplesmente tomadas, né? E aí foi acabando tornando com o território que nós conhecemos hoje, né? Muito próximo do que a gente conhece hoje. E que desde que os Estados Unidos passaram por esse processo de expansão territorial, ele começou a crescer, não só economicamente, como politicamente. E a partir desse momento, ele começou também a ampliar a influência cultural sobre os países do mundo inteiro. Hoje, se a gente fala em os Estados Unidos é o país mais rico, é o país que tem o maior poder de influência política e econômica no mundo, mas a influência cultural também é grande, né? E eu comentei com vocês que a cultura nada mais é do que uma coisa viva, uma coisa que ela vai se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, no Brasil, lá no início do século XIX, quem mais influenciava a cultura brasileira era a França. Então, o jeito de vestir, as músicas, a literatura, tudo era influência lá de Paris. Tudo que estava acontecendo em Paris, se você quisesse estar na moda, tinha que ler o que todo mundo estava lendo em Paris, se vestir como todo mundo estava se vestindo em Paris, fazer coisas no seu dia a dia que os parisienses faziam, né? Só que hoje a gente percebe que a nossa cultura no Brasil é influenciada por outras coisas, né? Como principalmente pela cultura que os Estados Unidos propagandeiam para o mundo e o Brasil não é diferente, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo de um evento que tem no Brasil, a Comic Con, aonde tenho certeza que todo mundo conhece pelo menos um personagem desses que está aí, né? Seja o Homem-Aranha, seja o Wolverine, quem mais que está aí? O Homem de Ferro, né? Que são personagens lá dos Estados Unidos, né? E aí coloquei só esse exemplo, né, de personagens, sejam dos quadrinhos, sejam dos filmes, mas todos nós somos influenciados pela cultura estadunidense.
seja uma marca de roupa, um produto eletroeletrônico, uma série, um artista que nós acabamos ouvindo, né, acompanhando no nosso dia a dia. Então, são culturas dos Estados Unidos que foram incorporados à cultura brasileira, né? E aí eu parei nisso daqui, não foi? Nesse slide com vocês. Tá, mas como que os Estados Unidos conseguiram alcançar esse poder de influência tão grande no mundo, né? Seja cultural, política, econômica, né? Porque os Estados Unidos, além de expandir o seu território, ele também conseguiu fazer com que sua economia crescesse muito, tá? Então, houve uma forte expansão econômica dos Estados Unidos. E aí, houve alguns fatores que foram favoráveis para isso, né? O que permitiu a economia dos Estados Unidos crescer tanto? Bom, os Estados Unidos tinham reserva de 3 recursos naturais muito grandes, né? E que eram essenciais para o desenvolvimento das indústrias, né? Que fatores eram esses? Reservas do que os Estados Unidos tinham, né? Carvão mineral, minério de ferro e o petróleo. O carvão mineral, um recurso energético utilizado na primeira Revolução Industrial, e o petróleo na segunda Revolução Industrial. Então, eram fontes de energia que as indústrias precisavam. E aí, então, os Estados Unidos tinham grandes reservas desses 2 recursos. E também tinham muitas reservas de minério de ferro, que grande parte das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, seja da geladeira, do fogão, de uma ponta de uma caneta, um carro, ou seja, infinitas coisas vão utilizar o minério de ferro. E aí, se os Estados Unidos têm grandes reservas de minério de ferro, já tem aí capacidade para abastecer as indústrias que vão utilizar essa matéria-prima, né? E além desses recursos que os Estados Unidos tinham, eles acabaram incentivando em vias de escoação, investimentos em vias de escoação. Bia, o que é uma via de escoação? É onde eu vou conseguir receber a matéria-prima e por onde eu vou tirar o produto da minha indústria até chegar ao mercado consumidor. Aí pode ser uma rodovia, uma ferrovia, uma hidrovia, um porto e assim por diante. E os Estados Unidos optou por construir muitas rodovias dentro do país. Então, você consegue ir de cabo a rabo dos Estados Unidos, nos seus 4 cantos, no seu interior, através de rodovias. Então, você consegue levar matéria-prima de qualquer canto do país para as indústrias que estejam em qualquer canto do país, assim como tirar o produto da indústria e levar para qualquer local que ele desejar as suas mercadorias. Então, a abundância de algumas reservas de recursos naturais e também de ferrovias fizeram com que os Estados Unidos tivessem uma possibilidade de crescimento econômico, tá? Só que isso não eram as únicas coisas, né? E aí a gente vai perceber que isso facilitou o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Mas de nada adianta eu ter uma indústria bastante forte no meu território se eu não tenho para quem vender os produtos que eu estou fazendo, não é? E aí, a gente percebe que essas indústrias dos Estados Unidos conseguiram produzir muito a partir do início da década de 1920, tá? E essas indústrias começaram a produzir muito. Por quê? O que aconteceu no início dos anos 1920 que fez com que os Estados Unidos começassem a crescer industrialmente e economicamente? Bom, lá no ano de 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, até a Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro comprava produtos industrializados da onde? Lá da Europa. Só que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os países europeus, eles estavam devastados pela guerra. Então, muitas das suas indústrias estavam destruídas. A gente percebe que muita da mão de obra que trabalhava nas indústrias, ela estava morta ou gravemente ferida por conta da guerra. E aí, os principais países que produziam industrialmente era a Alemanha e a Inglaterra. Com a guerra, esses 2 países pararam de produzir. E aí, quem é que tinha um monte de indústria, que tinha toda a infraestrutura para funcionar? Os Estados Unidos. E aí, o mundo inteiro começa a comprar dos Estados Unidos, porque antes comprava da Europa e agora não pode mais.
Então, o que acontece com as indústrias dos Estados Unidos? Produzem muito e a economia começa a crescer. E aí, inclusive, pessoal, depois vai ser motivo de uma próxima aula, dentro dos Estados Unidos, para aproveitar esse crescimento das compras feitas de produtos vindo dos Estados Unidos, eles começaram a criar novos métodos de produção industrial em que se produzisse mais em menos tempo e um custo menor. Tudo isso para aumentar os lucros e aproveitar essa onda de crescimento de produtos industrializados dos Estados Unidos. Então, nesse período, né, na década de 20, início dos anos 1920, foi um período em que os Estados Unidos cresceram demais. Então, o país enriqueceu muito. Algumas pessoas enriqueceram demais com essa crise que começou a chegar chegou lá na Europa, né, através da Primeira Guerra Mundial, e que para os Estados Unidos o fim da Primeira Guerra foi muito benéfico, né? Só que é o seguinte, olha o que eu coloquei aqui em vermelho em destaque embaixo, que o crescimento econômico não era partilhado por toda a sociedade. Um grupo muito pequeno de pessoas se enriqueceu de maneira muito intensa, mas a gente tinha algumas pessoas que passavam muitas necessidades. Então, dentro dos núcleos urbanos, a gente tinha os guetos onde a população pobre vivia. Era muito comum as famílias abandonarem crianças por não terem condições de alimentá-las. E aí cenas como essa daqui, desculpa, gente, de crianças, né, abandonadas, né, crianças passando fome, era muito comum. E na porção sul dos Estados Unidos, onde tínhamos aquela colônia de exploração, inclusive com muitos negros ex-escravos recém-libertos, essa população não conseguia emprego. E aí, quando conseguia, era um emprego que beirava muito a escravidão. Era longas jornadas de trabalho por uma remuneração muito pequena, que não garantia nem sequer dinheiro suficiente para se alimentar. Então, enquanto os Estados Unidos crescia cada vez economicamente, não quer dizer que todo mundo conseguia ter acesso a esses produtos, né, e a esse crescimento econômico que os Estados Unidos tinham. Então, crescimento econômico de um país não significa distribuição igual de renda. Alguns vão enriquecer muito, enquanto outros vão continuar na grande pobreza. Tudo bem? Pessoal, se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem ativar o microfone de vocês aí, tá bom? Dúvidas sobre isso por enquanto? Não? Então eu vou continuar, tá? E aí, sobre essas desigualdades, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho, tá? Bom, a gente viu como que os Estados Unidos cresceram, como que eles se desenvolveram, como é que ele foi aí importante, né, nesse processo de crescimento, de influência para os países, para o resto do mundo, né? A influência que ele começou a ter, então foi a partir dos anos 1920, os Estados Unidos começaram de fato a crescer economicamente e se tornar um país importante. Mas quando a gente fala em Estados Unidos, a gente também pensa na sua organização política administrativa. O que é isso? É a forma como ele vai organizar o seu território, que é muito diferente do que a gente vê em outros países, tá? Os Estados Unidos têm uma organização chamada de organização federalista. O que isso quer dizer? Que tudo isso aqui, ó, são os Estados Unidos, certo? Só que esse território foi dividido em partes menores, certo? Que são chamados de federações ou estados. Tudo bem? Então, por exemplo, o Brasil é um país, certo? A gente não tem os estados? São Paulo, a gente tem o estado do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não são estados? É a mesma coisa. Então, a gente tem o país dividido em federações, ou seja, em estados. Então, os Estados Unidos, a partir de 1787, foi dividido em diversas federações, ou seja, dividido em estados. Só que o tipo de federalismo que os Estados Unidos adotam é um tipo diferente do que o Brasil adota, certo? Por quê? Dentro dos Estados Unidos, cada estado vai ter uma autonomia para tomar certas decisões, certos impostos, e inclusive criar próprias leis, tá? Porém, esses estados não são soberanos. Bia, traduz isso para mim que eu não entendi. Então vamos pensar. Quando eu falo que lá nos Estados Unidos cada estado é autônomo, ele pode criar as suas próprias leis,
pode criar as suas próprias regras, criar certos impostos que no estado vizinho não tenha, tá? Então, por exemplo, em alguns estados dentro dos Estados Unidos, é proibido fumar em locais públicos, então restaurantes, bares, cafés. Alguns locais alguns estados você pode, outros estados você não pode, porque os estados têm essa autonomia para criar suas próprias leis, por exemplo, tá? Ou então, algo muito recente, né? Alguns estados dos Estados Unidos permitem que o casamento seja feito apenas em cartório. Outros você pode realizar em qualquer lugar, desde que tenha um juiz. Em alguns locais, alguns estados, o casamento homoafetivo é permitido, em outros é proibido. Em alguns locais, o casamento com mais de uma pessoa são permitidos, em outros não. Tá? Então, a gente percebe que cada estado tem a sua autonomia. Por outro lado, esses estados não podem criar leis que vão contradizer a lei federal. O que é uma lei federal? É a lei que vale para o país inteiro. Então, por exemplo, se o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, cria uma lei dizendo que é proibido fumar em espaço público, em todos os estados fica proibido fumar, certo? Agora, se não tem nenhuma lei sobre isso, cada estado pode criar a sua lei. E o estado pode falar que pode, outros que não, outros podem com uma certa limitação, e assim por diante, tá? Então, quando eu falo que cada estado tem a sua autonomia, inclusive criando suas próprias leis, mas ele não é soberano, é isso. Então, tem a lei federal, o estado tem que obedecer, ele pode criar as leis que ele quiser, só que ele não pode criar uma lei que vá contra o que a lei federal ela determina, tá bom? Então, eles vão ter vários estados, 54 estados aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Qual que é a diferença do Brasil? O Brasil não pode, cada estado não tem essa autonomia de criar leis assim, assim, ou assado. A gente tem que obedecer à lei federal, que é a nossa lei, Constituição de 88, tá? Essa que é a diferença, os estados não têm essa autonomia, tudo bem? Certo? Dúvida por enquanto sobre a organização federalista dos Estados Unidos? Não? Então vamos lá. E aqui é onde entra a consolidação dos Estados Unidos como um grande polo de influência no mundo, né? Não só de cultura, como também de economia, tá? Os Estados Unidos, desde que ele se formou a partir da sua independência, desliga aí o microfone, não sei quem que é, se está com o microfone ativado. Tá? Deixa eu desativar aqui os microfones, acho que é da Isabela, já desativei. Pessoal, então desde que os Estados Unidos se tornaram independentes lá da Inglaterra, acabou adotando algumas práticas capitalistas que acabaram ao longo do tempo fortalecendo a sua economia, tá? Então, primeira coisa, os Estados Unidos vai adotar o sistema capitalista como sistema econômico, tá? E atualmente, os Estados Unidos ele vai abraçar o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Bia, o que é o capitalismo financeiro? Aonde as negociações, né, elas não envolvem dinheiro físico, né? Então, por exemplo, quando eu falo que o Banco Itaú teve, sei lá, quantos trilhões, quantos milhões de lucro, tá? Se você for no banco, ver o tanto de dinheiro que o banco tem, ele não tem tudo aquilo de volume, né? Um dinheiro como se fosse um dinheiro digital, né? Por exemplo, quando o pai de vocês vai lá consultar o saldo no banco. Eu tenho 5 mil reais guardado na minha poupança. Será que teu pai tem 5 mil reais guardado? Será que se ele for lá no caixa eletrônico, né, especificado no nome do seu pai, tem 5 mil reais guardadinho? Imagina se o Banco Itaú aqui de Alfenas tem 500 clientes que têm 5 mil reais. Será que lá no caixa eletrônico vai ter dinheiro para todo mundo sacar esse dinheiro? Não, é dinheiro virtual, né? E aí, essas negociações, elas são muito feitas graças à informática, né? Então, se eu pego meu telefone por um aplicativo de celular, eu consigo pegar, acessar minha conta, eu consigo transferir meu dinheiro, fazer aplicações, né? Então,
Graças à globalização que traz essa tecnologia para o nosso dia a dia, né, as transações econômicas não são feitas mais diretamente. Eu não preciso ir até um banco para poder pagar um boleto, por exemplo. Eu consigo pagar pelo aparelho celular. Uma grande empresa, para ela estudar aonde é o melhor lugar para instalar uma filial, ela não precisa ir até o lugar para estudar. Ela tem hoje mapas, imagens de satélite e assim por diante. E as negociações podem ser feitas remotamente, assim como está sendo a nossa aula. Fala, Gabriele. Por que algumas moedas, igual dos Estados Unidos, é muito valorizada desde lá de trás? A valorização de uma moeda, ela está relacionada a diversos fatores, principalmente algumas medidas econômicas que um país toma. Então, por exemplo, no Brasil. Por que, que o dólar está ficando tão caro em relação ao Brasil? Porque o Brasil pode estar passando por um problema político, pode ter sido que a nossa bolsa de valor tenha entrado em crise, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que pode acontecer. Pode ser que o país, por exemplo, uma grande empresa, ela tenha quebrado, tenha falido. Isso tudo faz com que a moeda valha mais ou valha menos. O dólar e o euro são duas moedas supervalorizadas porque as políticas econômicas que eles sempre tomam sempre oferece pouco risco. Então, a moeda, você vai ver que sempre a economia, mesmo em período de crise, rapidamente se reergue, ela se recupera. Então, por isso que essas moedas, elas pouco variam, enquanto que outras que passam por instabilidades econômicas e tudo mais, acabam tendo pouco valor. Ok? Bom, então, além Ok. de adotar o capitalismo, os Estados Unidos optou por uma prática política chamada de Estado liberal. O que é isso? O governo, o Estado, vai pouco interferir na economia daquele país. Então, nos Estados Unidos, você não vê o SUS como a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu estou resfriada, quero um tratamento. Eu posso ir até um posto de saúde, até o hospital, eu não vou pagar nada por isso. Todo mundo tem acesso gratuito. Nos Estados Unidos, nós não temos o SUS. Nos Estados Unidos, são pouquíssimas as escolas e as universidades chamadas públicas, em que você não paga nada. Pelo menos alguma coisa você paga. No Brasil, não. Nós temos as escolas públicas que você não gasta R$ 1, as universidades públicas que você não paga R$ 1, né? Lá nos Estados Unidos isso não tem. Então, por exemplo, no Brasil, se eu tenho algum tipo de problema de saúde, o meu afastamento do trabalho remunerado, o governo garante isso. Nos Estados Unidos isso não tem, né? Ou seja, o Estado intervém o mínimo possível no socorro a empresas, no socorro à população. Então, o Estado liberal tem a mínima intervenção na economia possível. Tá? Então, dessa forma, o próprio mercado vai botar o valor nas coisas, vai ditar a competitividade das empresas e assim por diante. Tá? E aí, essas práticas fizeram com que a população pudesse consumir muita coisa. As indústrias estavam produzindo muito. Lembra que eu falei lá no final da Primeira Guerra Mundial? Isso fez com que as indústrias dos Estados Unidos, associada a esse capitalismo financeiro, informacional e com a mínima intervenção do Estado, a indústria produzia muito. E aí a população começou a ter salários altos, ou tinha muita oferta de vários produtos no território dos Estados Unidos e que a população começava a querer consumir. Como, por exemplo, houve recorde nunca alcançado até os dias de hoje na compra de fogão, aspirador de pó, televisão, rádio, motocicleta, bicicleta, cafeteira, né? Micro-ondas, criados nesse período pelas indústrias e a população começou a ter necessidade de comprar essas coisas, né? Então, o modo de vida americano foi criado nesse período, no início do século XX, onde a publicidade ela acabava sempre trazendo muitas imagens com o modo de viver americano, que se você conseguisse comprar muita coisa, você seria feliz. Olha essas imagens que eu vou passar para vocês. Aqui nessa primeira, ó, tem uma lancha, uma piscina, um churrasco acontecendo. Olha quanta bugiganga não tem aqui. Qual que é a expressão das pessoas que estão retratadas nessa propaganda? Felicidade, né? Então, sempre a publicidade dentro dos Estados Unidos, ela tentava mostrar como que era o modo de vida americano, que você deveria consumir para ser feliz.
Olha esse exemplo aqui, né? O primeiro, uma geladeira cheia de coisas, as crianças aí cheias de alimentos, né? O pai e a mãe guardando os alimentos. Olha que prosperidade que os Estados Unidos estavam vivendo. Todo mundo conseguia comprar tudo o que queria, né? Olha a imagem da direita aí. A gente tem pessoas alegres, jovens, felizes, se divertindo num carrão, né? Essa outra imagem, né? Aí são 3 imagens da propaganda do mesmo produto. Pessoas consumindo a Coca-Cola e olha a expressão de felicidade dela, né? Então, Nossa, mostra meu pai tem um quadro dessa primeira imagem aí, tem, da né? Isso menininha daqui, assim. Denis, eram propagandas. Aqui eu coloquei da Coca-Cola, mas existiam diversos produtos que você consumindo aquele produto, você seria feliz. Todo mundo gosta de ser feliz, não é? E as publicidades naquela época diziam que se você consumisse tal produto, você ficaria feliz. Olha como que as propagandas induziam a gente a certas coisas. Olha, As se eu propagandas tomar eram muito um eficazes. refrigerante sem marca, não vou ficar tão feliz assim, mas se eu tomar a Coca, eu vou ficar tão feliz e contente quanto as pessoas dessas propagandas, né? Então, olha como que as propagandas nos levam a consumir esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o próprio cinema da época sempre começou a fazer os merchans. O que é um merchan? A propaganda. Então, por exemplo, antes desse período, o cinema, por exemplo, se a pessoa ia tomar um refrigerante, segurava a garrafa assim, bebia. Agora, se eu estou querendo mostrar para as pessoas que tomando esse refrigerante você vai ser feliz, então eu vou mostrar pessoas alegres, felizes, sorridentes. E o que eu vou fazer com a marca? Eu vou mostrar para a câmera aquela marca. E depois eu consumir, por exemplo, refrigerante, eu vou demonstrar satisfação, felicidade após consumir esse produto, né? Então, a publicidade chegava dentro dos Estados Unidos com o intuito de mostrar que quanto mais você consumir, mais feliz você será. E assim era o modo de viver americano, consumindo intensamente e sendo imensamente feliz. E esse modo de viver americano, esse modo de vida americano, foi propagandeado para o resto do mundo também, através das campanhas publicitárias, através do cinema, inclusive da música, tá? E como é, por exemplo, que uma pessoa aqui no Brasil ia consumir um produto vindo lá dos Estados Unidos? Ficaria muito caro esse processo de importação. O que essas empresas começaram a fazer? A criar multinacionais. Então, uma Coca-Cola, que você vai no supermercado e compra, não é porque a marca é dos Estados Unidos que aquele produto, que é a Coca-Cola, vem importada dos Estados Unidos. Aí, essa Coca-Cola que eu vou consumir, ela foi produzida aqui pertinho de mim, dentro do meu país. Porque então, a partir desse período, os Estados Unidos espalharam um monte de multinacionais no mundo. E aí, inclusive, influenciando mais uma vez a cultura do mundo. Hoje em dia, em qualquer canto do mundo que você for, se encontra, por exemplo, uma Coca-Cola, o McDonald's, né? Que são marcas expressivas do modo de vida dos Estados Unidos, né? Pois não, Gabi? Essas Coca-Colas aí, então antes aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, como só tinha nos Estados Unidos, ficava caro o transporte. Então era tipo só para rico? Coca-Cola, Isso, essas coisas. basicamente, exato. Até que essas multinacionais começam a chegar nos outros países e torna o processo mais barato, né? Porque eu estou produzindo ali mesmo. Então, facilita o processo de produção e a população começa a ter acesso mais fácil, é mais barato e assim por diante. Ok? Ok. Certo? Só que esse modo de viver americano, de todo mundo feliz, consumindo, querendo comprar cada vez mais para ser feliz, começa a ir por água abaixo. Por quê? Até o ano 1928, os Estados Unidos estavam vivendo um crescimento econômico nunca visto, uma prosperidade que a população estava consumindo produtos que nunca tinha tido. Mas acontece alguma coisa. Então, no início, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos crescem muito economicamente. Olha o que eu coloquei aqui, mas aconteceu alguma coisa. O que acabou acontecendo? Os países europeus, que estavam destruídos pela Primeira Guerra Mundial, eles passaram a comprar dos Estados Unidos. Só que esses países começaram a ficar endividados. Pessoal, uma pessoa que tem muita dívida consegue comprar muita coisa? Não. Imagina, por exemplo, eu recebo R$ 1.000 de salário, mas as minhas dívidas dão R$ 700 por mês. Será que com os 300 que me sobra eu consigo comprar muita coisa? Não.
Então, o meu poder de compra diminui. Então, os países europeus, num primeiro momento, eles começaram a comprar dos Estados Unidos, mas depois eles pararam de comprar porque eles estavam endividados. O que acontece? Aí a gente percebe que outros países, inclusive alguns países, como por exemplo a Inglaterra e a Alemanha, começam a crescer, começam a se recuperar desse endividamento. E aí eles começam de novo a voltar a produzir nas indústrias. O que acontece com as vendas dos Estados Unidos? Começa a diminuir. Porque antes eu só podia comprar dos Estados Unidos. Agora eu compro dos Estados Unidos ou posso comprar da Inglaterra e Alemanha, por exemplo, um certo produto. Então, as vendas dos Estados Unidos começaram a baixar. As indústrias dos Estados Unidos tinham produzido muitos estoques de mercadoria, porque todo mundo estava consumindo muita coisa, tanto nos Estados Unidos quanto nos demais países que compravam deles. Só que agora, os Estados Unidos tinham grandes estoques, mas não tinha para quem vender. O que acontece com o preço da mercadoria? Só tem muita mercadoria e pouca gente comprando. Uma redução do preço, não é? Se tem uma redução do preço da mercadoria, significa que o meu lucro vai ser reduzido também. Se antes eu cobrava, por exemplo, R$ 50 pela mercadoria, agora eu vou cobrar 20, o meu lucro diminuiu. Será que vai compensar eu manter muitos funcionários na minha fábrica? Não vai. O que eu vou ter que fazer? Mandar embora algumas pessoas ou então reduzir o salário dos meus funcionários. Uma pessoa que tem um salário pequeno ou que não tem salário porque está desempregado, tem como comprar alguma coisa ou comprar muitas coisas? Não. E a indústria não produz, mantém o seu estoque, ou seja, vira uma bola de neve. Sem contar que por volta dos anos 1928, 29, muitos blocos econômicos estavam se formando, criando inclusive a TEC, a Tarifa Externa Comum. Então, muitos países, para comprar dos Estados Unidos, pagavam altas taxas de impostos, então não compensava comprar dos Estados Unidos. O que acontece com a economia dos Estados Unidos que estava crescendo? Começa a cair, como essa setinha que eu coloquei aqui. E aí, então, acontece a crise econômica dos Estados Unidos de 1929, também chamada como o crack da Bolsa de Nova York. Bom, o que aconteceu, né, em 29? Vocês sabem como é que funciona uma bolsa de valores, não? Sim ou não? Não. Então, vou explicar como é que funciona uma bolsa de valor para vocês entenderem o que é isso daqui. Se não der tempo, na próxima aula eu continuo explicando. Uma bolsa de valor é onde eu coloco a minha empresa para ser negociada. Então, imagina que eu criei uma empresa, deixa eu pensar, uma distribuidora de gás, por exemplo, tá? E essa minha empresa, ela começou a crescer muito, crescer muito. E aí eu falei assim, olha, acho que se eu vender partes da minha empresa, eu vou lucrar mais. Só que assim, eu vou botar alguém, um corretor, para vender para mim. Então, ó, a minha empresa, metade dela vai ficar comigo, eu vou ser dona. A outra metade, eu posso vender partezinhas para quem quiser comprar, tá? Então, eu vou, é como se fosse um banco, tá? Essa bolsa de valor, onde, olha, 50% da minha empresa eu estou vendendo, tá? Esse 50% da minha empresa vale 50 milhões. Uma pessoa pode comprar todos esses outros 50%, ou pode comprar a parte, eu quero comprar 0,5% da empresa, quero comprar 1%, quero comprar 20%. Então, você compra o valor proporcional, tá? Então, a empresa, a bolsa de valor, ela vai negociar essas partes da empresa que eu estou vendendo, tá? Essas partes são chamadas de ações. Então, quando a gente fala, as ações da Petrobras aumentaram, o que isso quer dizer? Que o valor de cada partezinha da Petrobras está sendo valorizado. Houve uma queda nas ações da Petrobras. Significa que as partezinhas da Petrobras estão sendo desvalorizadas, está valendo menos, tá? É assim que funciona. Quando eu falo que uma bolsa de valores está em queda, significa que o valor dessas empresas está diminuindo, tá? Então, quando eu falo que houve o crack da bolsa de Nova York, crack significa quebra, né? Então, no dia 24 de outubro de 1929, várias bolsas de valores dos Estados Unidos começaram a quebrar, começaram a entrar em crise. Por quê? Os produtos começaram a ser menos procurados.
né? As pessoas começaram a comprar menos. Isso levou à falência de muitas empresas. Muitas empresas tiveram um alto nível de desemprego. A população tem o menor poder de compra, logo compra menos, gera mais falência de empresa e assim por diante. Então, o que acontecia com o valor das ações dessas empresas? Diminuíam, não é? Então, à medida em que a gente vê esse ciclo acontecendo, né, as ações dessas empresas também iam perdendo muito valor, a ponto de muitas empresas não valerem nada. E aí, a maior bolsa de valor que os Estados Unidos tinham, que era a Bolsa de Nova York, ela teve uma crise recorde. Tanto dizem que no prédio onde a Bolsa de Valor ela era instalada, ao meio-dia ela foi fechada e se via muitas pessoas, muitos empresários saltando dos prédios, porque eles estavam falidos. Pessoas que eram milionárias, do dia para a noite estavam pobres, perderam tudo. Então era muito comum as pessoas pularem ali pelo desespero de ter tudo perdido. E aí, pessoal, esse grande ciclo aí ficou conhecido como a Grande Crise de 1929, aonde aquelas indústrias, aquelas empresas que estavam produzindo muito, deixam de produzir, levando uma crise gigantesca aos Estados Unidos. Tudo bem? Certo? Então, essa crise de 1929 foi uma crise econômica provocada por um conjunto de fatores, né? Então, redução das exportações, né? Salários baixos, desempregos, grandes estoques, isso tudo fez com que houvesse uma redução do número de postos de trabalho, uma redução do poder de compra, uma redução das exportações e a falência de muitas empresas, formando aquele ciclo que eu mostrei para vocês. E as consequências dessa crise de 1929, a gente vai tratar nas próximas aulas, que não ficou só lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente acaba observando uma cena como essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Que se todo mundo começa a passar, a ficar desesperado, como mostrou esse dólar aqui, né, todo assustado, a gente percebe que aquele modo de vida americano, mostrando todo mundo feliz, acabou indo por água abaixo. Eu adoro esse cartaz que mostra uma propaganda mostrando, né, esse é nada como o modo de vida americano, todo mundo consumindo, feliz, maravilhoso, só que a partir da crise de 29, uma fila de pessoas pobres, desempregadas, indo atrás de uma doação de alimentos, né? Então, olha como que é contrastante. No fundo, um outdoor com muita gente feliz, né? Mostrando como que era o modo de vida americano, e esse próprio modo de vida americano levou a uma crise de muita gente. Não é mesmo? Pessoal, é isso por hoje, tá? A tarefa eu vou colocar assim que a aula terminar de ser gravada, tá? Lá no SAS Connect. E quem não me mandou o nome no bate-papo, me manda agora, porque a aula vai encerrar. Tudo bem? Certinho? Então, vai lá tomar uma aguinha, quentar um sol, como diz minha avó, e até a quarta-feira, que é a nossa aula. E aí eu volto falando de crise econômica de 29 com vocês. Tchau, Bia. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijos, fica com Tchau, Deus, Bia. viu? Quem não me mandou o nome, Bia. me manda. Tchau, gente. Fica com Deus. Tô morrendo de saudade, viu?